Ouvintes da Rádio Alto Minho, muito boa tarde. Neste primeiro sábado de 2021, num novo ano, começamos o programa a penitenciar-nos, porque nos enganámos nas contas nos últimos programas. Este é o 8º ano de emissões, não é o 7º, é o 8º ano de emissões. Nós começamos aqui em 2014, no primeiro sábado de janeiro de 2014, e, portanto, estamos aqui no 8º ano de emissões. E Maria do Céu... Parabéns a nós, não é? Parabéns a nós rádio, e parabéns aos ouvintes que nos ouvem todas as semanas. Obrigada, ouvintes, por estarem aí. E Maria do Céu, no início de mais um ano, que esperemos que seja bastante diferente para melhor do que o que passou, 2020, terminado há 2 dias, vamos hoje encetar também um novo tema que veio muito a propósito, porque o tema do programa de hoje chama-se O Tormento Chegou ao Fim. E nós queremos todos que de facto isso seja uma realidade. O tormento, neste caso a pandemia que nos assolou em 2020, que chegue de facto ao fim durante este ano de 2021, não vai ser já agora neste mês nem no próximo, mais tantas, mas será mas será ao longo do ano. Esperemos todos que este suplício passe, porque de facto isto cria muitas dificuldades, muito sofrimento a todos os níveis às pessoas. E então hoje vamos falar sobre este tormento chegou ao fim, partindo do pressuposto de que vamos afastar as adversidades. É verdade. E isso também começa por nós. É verdade. Olá, ouvintes. Feliz ano 2021, que tenham começado este ano com outro ânimo, com outra energia, com outra perspectiva, e nós queremos ajudá-lo a perceber como é que o seu tormento chegou ao fim. Seja qual ele for, nós deveríamos começar cada dia, porque cada dia é uma possibilidade infinita que temos à nossa frente, mas começar, porque tem muita simbologia, começar um novo ano deitando a roupa que já não usamos ao lixo, caso ela esteja muito estragada, ou então até fazermos uma doação, mas deixarmos de ter os armários, estou em sentido figurado, havia uma tradição simbólica, não é? Que no último dia do ano, no primeiro dia do ano, deitava-se algumas coisas fora daquelas que já não fazem falta. É verdade, não é? É verdade. Isso era um simbolismo, mas que significava, de facto, deixar para trás coisas que já não interessam, que não prestam, e neste caso, com o tema 2, pode ser as adversidades, aquilo que mais nos causou constrangimentos, deitamos fora. É verdade. Ao deitar alguma coisa fora, ganhamos muito espaço, seja qual for, seja da mente, seja físico, seja do que for, nós ficamos muito mais livres. E nós queremos ajudá-lo a perceber como é que o seu tormento chegou ao fim. E eu acho que é uma coisa gira. A primeira coisa é agradecer a Deus, ao universo, à terra, ao ar, ao céu, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua espiritualidade, seja qual for a não espiritualidade, seja aquilo que for, agradeça. Nós agradecemos a uma entidade maior, porque acreditamos nessa entidade maior, mas se você não acreditar, agradeça-se a si mesmo por tudo aquilo que fez, porque eu acho que é um momento... Nós falamos sempre no agradecimento, é um momento fundamental para agradecermos. Depois, a seguir ao agradecimento, tem aquela sensação de que eu consegui. Seja qual for o seu tormento, você tem que dizer, está no passado, eu consegui ultrapassar. Nós estamos a falar em pandemia, porque eu acho que, pronto, faz muito sentido, mas a pandemia acaba por ser uma pequeníssima parte da nossa vida, e temos muitos dramas que nós trazemos há muitos anos, temos cenas mal resolvidas há muitos anos, temos situações sempre mal resolvidas de nós para nós e de nós para os outros, sempre, e está a chegar o momento em que nós devemos começar 2021 sem tormentos, sem dramas, sem aquelas coisas. Mas a pandemia absorveu um pouco a nossa mente e não nos deixou espaço para lidar com essas coisas, para fazer essas correções, não é? A essas adversidades, essas coisas menos boas. Esse é o grande problema da pandemia. Além de outros, claro, mas também depois ainda outro fator que é um problema global e que, portanto, não deixa ninguém de fora, não deixa nenhum local do mundo de fora, e isso tudo mexeu muito com a cabeça das pessoas, porque não havia hipótese de fuga para lado nenhum, não é? Não há fuga. Isto toca-nos a todos, e, portanto, temos que resolver isto, e isso, não acha que isso que ocupou um pouco a nossa mente e não nos deixou... De facto, pensar um bocado, às vezes em nós, daquelas coisas que estavam pendentes, como dizíamos nos últimos programas, estavam pendentes para resolver. Claro que sim. E a pandemia acabou por se tornar um ruído de fundo. Acabou por ser uma distração para muitas situações da nossa vida que precisam ser resolvidas,
muitas das situações da nossa vida que nós teimosamente e com muita preguiça procrastinamos e não as resolvemos nem as enfrentamos, e a pandemia obriga-nos e obrigou-nos a encarar de frente algumas regras e alguns hábitos que nós fomos obrigados a seguir. E eu acho que é engraçado isto, por outro lado, porque todos nós fomos capazes de começar novos hábitos. E então, se algo que nos é exterior, se tem o poder de nos colocar numa situação de seguir regras, porque é que nós não fazemos algumas coisas, como dissemos no último programa, e começamos novos hábitos? E um dos hábitos é dizer, eu consegui. Conseguiu o quê? Conseguiu fazer o melhor que pôde, conseguiu ser, numa situação, conseguiu não ser rude, conseguiu ser educado, conseguiu ser gentil, conseguiu demonstrar bondade, conseguiu demonstrar paciência, ajudou alguém. Tudo isso deve ser aquelas pérolas de sabedoria que nós muitas vezes dizemos, nós deixamos as pedras, deixamos não sei o quê, escolhemos as nossas pérolas e fazemos dela o nosso colar. Nós também quebramos a nossa força do hábito aqui no programa. Fizemos alguns programas à distância, não é? Nós fizemos aqui algum programa com imagem à distância, a Maria só na sua casa e eu aqui, e foi uma forma também de nós quebrarmos o hábito. E foi interessante. Exatamente. Não ficámos sempre presos ao estúdio, não é? E é esta forma de fazermos aqui o programa, não é? Isto é só um exemplo, mas todos nós temos que alterar um bocadinho na nossa vida, não é? Principalmente de olharmos mais para dentro e deixarmos de olhar tanto para fora. E eu acho que se alguma coisa para mim ficou, foi mesmo essa, de voltarmos muito mais para dentro, de fazermos muito mais silêncio e alguma introspeção e de pensarmos que não somos tipo super-heróis, nem somos vítimas o tempo todo e que a nossa vida é composta por muitos detalhes e nesses detalhes uma das coisas que você devia agradecer é que você tentou ser bom ser humano, porque no fundo, e eu sei que há pessoas que isto não interessa, mas para mim interessa-me saber que eu ao fim de tudo, numa situação eu consegui ser um bom ser humano, eu consegui responder, eu consegui viver com base nos meus princípios e valores. E isto para mim faz sentido. E eu sei que para alguns ouvintes pode não fazer sentido, mas isso deu-me aquela coisa que nós vamos falar à frente, de consciência tranquila, de paz, de saber que nós temos muitas opções, nós temos muitos caminhos e de sacanagem, nós temos de crítica, nós temos tantos caminhos que não são do bem, digamos assim, e nós dentro dos nossos dramas escolhemos o caminho do bem. E eu acho que para mim faz sentido, mas acredito que para alguém possa não fazer tanto sentido. E um dos itens da edição de hoje deste programa, sobre o final do tormento, tem a ver com a priorização, com aquilo que falámos também nos últimos programas, dar prioridade. Apesar da pandemia, isso não invalida que nós não tenhamos uma lista de prioridades da nossa vida. E uma delas pode ser o sentirmos nós bem para poder depois encarar todos esses problemas. Claro que sim. E eu acho que estabelecer prioridades sem o ruído de fundo, porque no fundo a pandemia, como nós dissemos há bocadinho, tornou-se um bocadinho o ruído de fundo, tornou-se, digamos assim, uma direção que até nos tira a responsabilidade de escolha, porque é uma ordem, é uma lei, mas aquilo que nós estamos a dizer, não se deixem afetar pelo ruído de fundo, porque a par da pandemia, nós temos muitas prioridades na nossa vida e temos que continuar a viver. Devíamos continuar a fazer desporto, devíamos continuar a tratar de nós, devíamos continuar a tratar dos nossos idosos, devíamos continuar a tratar dos nossos jardins e de nós próprios, e sem deixar, e do nosso trabalho, obviamente, e não deixar que a pandemia absorva de forma total a nossa vida, porque é só uma pequena parte da nossa vida. Nós não conseguimos fugir dela ao longo do último ano, até porque bastava ligar o rádio ou a televisão e que ele estava profusamente nas notícias daquele tema, não é? E isso também gerou, julgo eu, junto das pessoas, algum desgaste, algum mal-estar a partir de um determinado momento, porque o assunto era sempre um assunto quase de pânico, não é? De medo das pessoas e olhar sempre para o lado e ver o que ia acontecer. Não é? E eu estou a revirar os olhos. Porquê? Porque nós sabemos que existe alguma coisa, nós, como bons cidadãos, nós cumprimos a lei, é verdade, há uma lei definida e nós devemos cumpri-la, mas temos a escolha de não viver
24 horas nas notícias e nos dramas de mais uma morte, de mais uma cidade que está na red line, outra coisa qualquer, porque isso é nós darmos espaço ao ruído de fundo para que, de certa forma, nos possamos esquecer das nossas prioridades. E depois temos, não fiz isto porque há pandemia, aquilo não fiz porque há pandemia. Nós não podemos usar a pandemia como desculpa para algumas coisas que nós não resolvemos na nossa vida. E o que é que nós fazemos? Usamos a pandemia como desculpa para a nossa vida. E até se ficarmos sempre no pânico e no medo, também não temos discernimento para resolver a situação. Exato, porque no fundo isso aconteceu em alguns momentos, não é? Sim, mas de qualquer das formas estamos em banho-maria, ou seja, estamos a deixar andar, porque não sei o quê, e as coisas resolvem-se. E eu acho que viver com o fluir natural do dia e da noite não significa, queridos ouvintes, isto é importante, estarmos sentados no nosso sofá a fazer zapping ou estarmos com o nosso telemóvel e a vida acontece. Não. Nada na vida está parado, estagnado. É sempre uma ação dinâmica. E por isso, a sua paragem é pensar que a vida que está a fluir, a vida chega a si, encontra uma barreira, porque você não flui, porque você está parado. E eu acho que isto nós deveríamos pensar. Há uma pandemia, mas há a nossa vida. E nós devíamos conseguir articular a pandemia e a nossa vida, porque é aqui que nós encontramos a paz. Daí eu estar a dizer, tenho muitos dramas na minha vida, como toda a gente, mas a pandemia, para mim, foi uma coisa fantástica. Tive a minha filha que, se não fosse a pandemia, estava em Londres e esteve a trabalhar teletrabalho em Portugal, esteve connosco. Percebe? E há tantas outras vantagens. Há sempre dois lados na face da moeda, não é? Principalmente acho que nós não podemos ser cobardes e utilizar mesmo o termo de utilizarmos a pandemia como desculpa para a não resolução de algumas coisas da nossa vida, porque a vida exige um contínuo e nós não podemos parar porque simplesmente temos alguma coisa exterior. Há muitas coisas. Eu acho que há uma sabedoria maior, e a sabedoria maior é nós percebermos o que é que estava a falhar na nossa vida, porque eu acho que também está a ver com o tormento, é o tormento acabar, e começar a limpar a nossa casa. A nossa casa é a nossa vida, começamos a limpar o lixo, nós não queremos lixo. Maria do Céu, e no meio disto tudo, o nosso guião diz-nos que temos que ser fortes. E nós fomos fortes. E nós fomos fortes. E temos que continuar a ser, não é? Eu estou a dizer alguma coisa que nós devemos agradecer, e há coisas que nós não devemos usar para nos desculparmos da nossa inatividade, da nossa inércia. Isto não é bonito, queridos ouvintes, por isso nós só podemos agradecer relativamente a algo que nós possamos fazer. E nós até devemos mandar um bocadinho, mudar a nossa mentalidade. Pensar, nós não vamos utilizar a desculpa da pandemia para algumas coisas que nós não fazemos. Obrigada, pandemia, porque existiu e porque eu consegui resolver algumas coisas que estavam pendentes. Isto é que faz sentido. E esta questão de ser forte tem muito a ver com a resiliência, tem muito a ver com a nossa capacidade de respondermos no melhor da nossa sabedoria. Porquê? Porque a vida ensinou-nos com muitas lições, com lições aprendidas, outras lições não com alguma dor ou simpáticas. A vida ensinou-nos muitas coisas. E o que é que nós devemos ver? Que muitas delas nós não percebemos e sentimos-nos fracos, vulneráveis, insignificantes, e até percebemos ali uma força, ali uma capacidade de se ultrapassar. E nós devemos dar graças a Deus por essa capacidade de nos ultrapassarmos, seja do que for. Porque mesmo esta alteração da pandemia obrigou as pessoas a estarem muito mais em casa, a fazer o almoço, a fazer pequeno almoço e não sei o que mais. E há muita gente que não tem muito o hábito de fazer as refeições em casa, e pronto, o facto de termos que fazer e até termos carinho por aquilo que estamos a fazer e fazermos as coisas com amor e fazermos das coisas de forma a que as pessoas gostem, é uma coisa fantástica. Maria do Céu, e indo buscar o tema do último programa, e a propósito disso que estava a dizer, será que vamos, por causa da pandemia e de facto dessas alterações, vamos ganhar novos hábitos? Vamos, por exemplo, vamos fazer mais refeições em casa a partir de agora, mesmo depois da pandemia passar? Eu acho que nós temos que encontrar uma boa oportunidade para mudarmos de hábitos? Eu acho que deve haver um equilíbrio extraordinário entre nós e o mundo, entre a nossa família e entre as nossas prioridades, mas eu acho que é importante também nós irmos ao cinema, nós irmos ao teatro, nós sairmos para tomar um café, sairmos para jantar com os nossos amigos. Para já, quando pudermos fazer isso. Exato, não é? Porque isto faz parte da nossa vida como uma parte pequenina. Agora, aquilo que eu acho que deveria
deveria haver uma tomada de consciência, é eventualmente o exagero da vida que tínhamos muito voltada para o exterior e completamente ausente, vazia da questão da família, da questão daquilo que nos leva a ir para casa. E eu acho que é essa consciência que nós deveríamos tomar e pensar que já era hora de algumas coisas, porque eu não quero fugir muito às coisas porque é o nosso guião, porque já é hora, querido ouvinte, de você deixar para trás autossabotagem. Sim. Porque eu acho que é uma coisa que fazemos muito bem, não é? Não, nós somos mestres doutorados em nos autossabotar. Exatamente. Outra das coisas que nós devíamos deixar para trás é aquela ideia de que não somos bons, não somos suficientes. E também aquela ideia, que é muito difícil, e até para mim, de sabermos onde é que está a diplomacia e onde é que está a cobardia. Porque é neste limite que nós deixamos muitas vezes de ser quem nós, por desculpa de que somos diplomatas e por desculpa de que nós até sabemos estar em público e sabemos lidar com todas as variáveis em sociedade. Sem sair de um registro educado, bondoso e humano, acho que nós temos que perceber onde é que nós, na nossa vida e neste ano, nós tivemos um bocadinho de incapacidade de dizer o que é justo e o injusto e de não termos medo de ficar mal na fotografia, porque às vezes não se fica bem. De qualquer das formas, já é tempo, já é hora de nós pensarmos que toda a nossa ação e todo o nosso 2020 já passou. É hora, já passou. E nós deveríamos também pensar com toda a consciência, com toda a aprendizagem, com tudo aquilo que nós estamos a dizer, começar em 2021, pelo menos com a mente muito mais aberta, muito mais consciente e com ideias muito fundamentadas do que é que são as prioridades na nossa vida. Daí que nós fizemos o programa atrás. Para isso temos que ir às ilações de 2020. Temos que ter aprendido alguma coisa com este ano que acabou. Não é? Mas eu acredito que toda a gente, de certa forma, que viu uma luz no fundo do túnel. Eu acho que sim, que toda a gente viu. E eu acho que já era sem tempo ver essa luz. Acho que, e estou a dizer essa luz, de ver esse objetivo, de ver o futuro à nossa frente, todas essas coisas, já ia tempo de nós começarmos a deixar para trás esta vitimização, a negatividade, depois todo este condicionalismo, estes bloqueios que nós temos, e dizer, não, nós agora começamos um novo ano, começamos uma nova energia e nós podemos agora realmente viver um bocadinho dando sempre um passinho para fora da linha do que é a nossa zona de conforto. Porque nós sabemos que a nossa zona de conforto, porque a pandemia pode ser muito bem agora uma zona de conforto. E a pandemia e o fim dela pode nos obrigar, e vai nos obrigar certamente, a sair outra vez desta zona de conforto e começar a ter a nossa vida para fora dela, que eu acho que a vida é vida e é todos os pormenores que a vida tem, e por isso acho que devemos pensar que tudo o que existe cá fora e o que existe dentro é ótimo para nós vivermos cada vez melhor. Há também aquela ideia que nós podemos sempre melhorar, e eu hoje posso melhorar aquilo que eu fiz mal ontem, e eu hoje posso ter mais paciência para as minhas filhas, eu posso ter mais cuidado com uma forma como comunico, e nós vamos ter que fazer um programa sobre a comunicação, porque eu acho que, e eu falo também por mim, muitas vezes estamos a falar de aquilo que estamos a dizer não é nem pouco mais ou menos a ideia central que nos levou a verbalizar, e isso nós realmente temos que pensar que podemos melhorar também a nossa ação, a nossa atitude, enquanto na família, na sociedade e no mundo. Eu acho que era importante nós pensarmos nisso. Não se esqueçam que melhorar é também termos uma atitude de bondade, sempre primeiro para o nosso núcleo, depois para os núcleos dos nossos amigos e das pessoas que estão muito perto na comunidade, mas também não será de mau tom começarmos a ter uma atitude de solidariedade. Não é só no dia 1, não é no dia ou 25 ou 24 de dezembro, mas ter uma atitude mais solidária e até de empatia com as pessoas que não estão tão bem e que estão a sofrer. Por isso, se nós fizermos alguma coisa, isto vai nos ajudar a sentirmos melhor e até vai nos ajudar a perceber que até somos uns ingratos na nossa vida. E não perder tempo com coisas que não são de perder tempo. É verdade.
E isso pode nos ajudar também a melhorar. E também a fazer essa escolha de que o que é que nós estamos a dizer? O tormento acabou. O tormento é você conseguir reunir todas as coisas que foram super complicadas do ano 2020 e dizer isto acabou. E acabou com o ano. E você até pode escrever isso numa caixa e pode pôr a caixa na lareira, pode fazer uma fogueira lá fora no jardim e queimar e dizer assim, acabou. Façam alguma coisa que mostre que isto acabou. Foi com o ano 2020 e acabou. E eu acho que é importante, porque isto faz bem pensar que nós chegamos a um ponto em que já não faz mais sentido. Todos nós temos dramas, todos nós temos situações não resolvidas, mas todos nós sabemos que muitos dos dramas existem só na nossa cabeça. E muitos dos dramas, que são montanhas, se forem esmiuçados, não são só pós, grãozinhos de pó. E por isso não há nada como nesta coisa de relativizarmos, de termos amigos que nos ajudem a pensar, de termos amigos que nos ajudem a orientar a mente. Se não tivermos amigos, não há nada como terapeutas ou pessoas de alguma espiritualidade que nos ajudem a ver o que está para além do drama, o que está para além do problema. Muitas vezes potenciamos muito os problemas e maximizamos muito coisas que não são de maximizar, não é? E eu acho que a totalidade dos seres humanos, e eu ponho-me completamente dentro dessa totalidade, nós acabamos por nos sentir muito melhor no drama do que fazer uma escolha para nos sentirmos bem, para nos sentirmos felizes, para encontrar alegria, para encontrar divertimento. E ter a consciência tranquila. E de estarmos em paz, porque eu acho que dentro desta vida, se nós não temos a consciência de que fizemos o nosso melhor, que até fizemos o bem, que tentamos ser o nosso ser mais excelente, e depois, queridos ouvintes, nós devíamos deixar um bocadinho aquela ideia da injustiça e da vítima. Nós já falamos e já fizemos muitos programas sobre o sentido de vítima e sobre o que é justo e o que é injusto. Nós não podemos entrar na dialética do justo, nós não podemos entrar na dialética da vítima. Porquê? Porque aquilo que está ao nosso alcance nós devemos fazer, aquilo que é exterior a nós não nos pertence. Não quer dizer, e lá está aquilo que eu disse há bocadinho, nós às vezes, por esta questão de saber viver em sociedade, nós acabamos por perder o hábito de nos levantarmos para defender alguma coisa, de defender alguém. E eu acho que nós que nunca devemos perder isso. Acho que nós devemos saber fazê-lo com a excelência e com o prestígio daquilo que nós somos, que é uma coisa bem diferente. Sem dramas, sem faltas de educação, sem entrar em discussões, mas a nossa ideia deve estar sempre colada a nós, porque faz parte de nós, é a nossa atitude. Nós muitas vezes, e nós vamos ter a nossa música, vamos começar o ano 2021 com a música do nosso programa. Nós temos várias músicas, mas esta é uma música que faz muito sentido no programa do Momento de Inspiração. Já utilizada várias vezes. E já, porque nós, de uma forma recorrente, nós voltamos a colocá-la, que é Inner Smile dos Texas e da nossa querida Charlene, que nós gostamos tanto. Mas o Inner Smile é aquela ideia de que faça o que você fizer, você tem aquele sorriso interior a dizer assim, consegui, uau, que fiz. Porque é isto que nós estamos a dizer. Acabou um ano. A seguir vem o alívio e depois a prosperidade, não é? Exato. Que é mantermos-nos nas coisas boas depois de termos fechado a gaveta do tormento, não é? Exatamente, é a consciência tranquila, é o alívio de nos libertarmos do peso. Queridos ouvintes, isto é um trabalho de toda a vida. Nós só estamos a dizer que você já está lá. Esqueça, você eventualmente definiu metas, objetivos, definiu tudo. E eu só estou a dizer, eu e o Fernando, de um momento de inspiração, nós só estamos a dizer, você já chegou lá, o seu tormento acabou. Você só tem agora que dar espaço à prosperidade, à paz interior, porque você é a altura de estar em paz e dormir em paz. E dormir, já sabe... Isto de dormir é simbólico, dormir em paz. Sim, mas já está... Em termos de vivência, não é? Sim, não há nada mais fantástico de pensar assim, agora vamos ter um momento do descanso do guerreiro. Lutamos, esperneamos, caímos, curamos, fomos aos médicos, salvamos-nos, perdemos-nos. Tudo isso. Mas acabou. E agora o que é que nós temos à nossa frente? Nós agora temos à nossa frente 365 dias para que cada dia possa ser um desafio de cada vez sermos mais dignos de nós próprios e de prestigiarmos os seres humanos que nós somos.
Muito bem, Maria Céu, ficamos assim nesta primeira edição de 2021. Dizer que vamos estar mais vezes em janeiro, porque este mês tem 5 sábados, portanto vamos estar cá 5 vezes. Começamos com o Tormento chegou ao fim. Esperemos que de facto este início de 2021 seja a altura de facto fechar esta gaveta de 2020, que foi muito complicado. Vamos fechar de facto com esse tema dos Texas, com a Charlene Spiteri, que é o Inner Smile, que é mantermos este sorriso interior também durante 2021, porque já fechamos essa gaveta. E vamos voltar 2 a 8 dias, lá para o dia 9, aqui novamente à companhia dos ouvintes da Rádio Alto, com mais uma edição do Momento de Inspiração. A Maria do Céu e o Fernando Serrão aqui em antena. Para todos, um bom ano. 2021. Um bom fim de semana. É verdade. Inner Smile. E Inner Smile, durmam em paz. Não esqueçam de fechar essa gaveta. Esteja em paz. E fechem a gaveta. Não, fechem a gaveta, não, deitem a gaveta ao lixo. Literalmente. Vamos para a lareira. É verdade. Bom ano para todos. Bom ano.